é o ácido carboxílico, ela vai ser a cadeia base principal, onde as reações orgânicas vão acontecer. O álcool vai ser o nosso reagente, que então é o tipo de molécula que determina o mecanismo da reação e como é que vai acontecer a troca no substrato. E aqui o produto da reação que vamos obter. Para a gente pensar isso, então, determinar o tipo de reação vai acontecer, então, primeiro através do substrato. E de pronto nós vamos olhar para 3 tipos de reação. A primeira são as reações de adição. Vai pensando comigo no termo adição. Adicionar nos lembra o mesmo que somar, né? Que colocar, que acrescentar. Então é mais ou menos isso. Se tu fores lembrar, lá na primeira aula o professor Tales te falou dos tipos de ligação que o carbono faz. Ele te falou sp3, sp2, sp, que os carbonos de ligação, de orientação sp3 só faziam ligações simples, que ele chamou de sigma, e os carbonos de orientação sp2 e sp faziam ligações do tipo pi, que eram aquelas duplas e triplas ligações que existiam nas moléculas. Pois é, então as reações de adição vão existir em carbonos insaturados, que tem aquelas ligações a mais, que o professor chamou de pi, quando a gente vai ter então a quebra dessas ligações e tendo coisas acrescentadas na cadeia. Então eu tenho lá 2 ligações entre os carbonos, uma delas, opa, dedo feio, uma delas se quebra e a gente vai nesse espaço vazio acrescentar coisas, certo? Daí reações de adição. O professor também te mostrou na primeira aula que as cadeias podiam ser abertas ou fechadas. Então, nas reações de adição, a gente tem mudança na forma da cadeia. Caso ela seja fechada, a gente vai quebrar a ligação, transformando ela numa cadeia aberta. Então, reações de adição é quando eu coloco coisas dentro da cadeia e essas coisas vão mudar a forma como os carbonos estão ligados entre eles. Ou as ligações de insaturação duplas e triplas se quebram, ou a gente vai mudar a forma de fechada para aberta. Acompanha aqui comigo. Reações de adição, como o nome sugere, as reações de adição, temos reagentes adicionados ao substrato para formar o produto, ou seja, nesse tipo de reação podem ocorrer 2 coisas, como eu estava falando agora. Quebra das ligações pi, para inserção dos reagentes, ou quebra das cadeias fechadas, transformando ela em uma cadeia aberta. Aqui, a gente tem alguns exemplos. Olha aqui lá em cima comigo, acompanha. Tem o CH3, CH dupla, CH2, mais H2 como reagente. Então aqui, ó, esse 1, 2, 3 carbonos com uma ligação dupla, propeno. Esse propeno é o meu substrato, é onde vai acontecer a reação, e o meu reagente é o H2. Então aqui eu tenho ligação pi, e aqui eu tenho a quebra da ligação pi. Repara para onde aconteceu aqui. Essa insaturação se quebra, esse reagente H2 é adicionado nesse substrato para formar, ó, CH3 que estava lá quietinho no canto não mexeu, CH passou para CH2 e CH2 passou para CH3. Quer dizer que aqueles 2 hidrogênios que estavam na molécula quebrou e foi adicionado na reação. Aqui, ó, mesma história. CH do H2C tripla CH2. 2 carbonos com ligação tripla etino, né? Então, olha aqui, ó, mais 2 mols de H2. Então, aqui eu tenho, ó, 2 insaturações de ligação pi, quebro a primeira, acrescento o primeiro mol do reagente. 2 hidrogênios entram, ele passou para CH2, CH2. Quebro a segunda insaturação de ligação pi, coloco o segundo mol, passou para CH3, CH3. E as 2 ligações pi foram quebradas e eu adicionei hidrogênios ao sistema. Então, o substrato é onde acontece a reação, o reagente é quem é adicionado, e mais vamos falar também sobre o mecanismo dessa reação, e aqui o meu produto. Nas cadeias fechadas, como é que isso vai funcionar? Repara aqui comigo, ó. Tem uma cadeia fechada de 3 carbonos, ciclopropano, né? Então, vou fazer uma reação de adição de hidrogênio. Existe a quebra da ligação, tinha 3 carbonos aqui, continuo tendo 3 carbonos aqui, ó. 1, 2 e 3, só que esse carbono e este, onde houve a quebra, foram adicionados os 2 hidrogênios. Então, nas reações de adição, de novo,
quebra de insaturação ou quebra de forma da cadeia e a gente vai colocar coisas. Então, quando tu olhas para essa reação, ela é fácil de identificar, porque a gente vai dizer que a mesma quantidade de coisas que tu tens nos reagentes e no substrato, tá? No produto na mesma quantidade. Então, aqui eu ainda tenho, ó, 3 carbonos, 2, 4, 6, 8 hidrogênios. 1, 2, 3 carbonos, 3, 6 e 8 hidrogênios. Tá todo mundo aqui, só que quem estava separado agora tá junto e misturado. Tranquilo até aqui? Entenderam o que é uma reação de adição? Qualquer coisa, me chama aqui no chat, ou me avisem aqui pelo WhatsApp, avisem o Denis que ele me chama aqui pelo chat e eu soluciono a dúvida de vocês, se ficar. Reações de eliminação. Criaturas, pensa comigo, se uma reação de adição é quando eu coloco coisas na cadeia, uma reação de eliminação é o quê? Isso mesmo, é quando eu retiro as coisas da cadeia. Então, se eu tenho ligações saturadas e faço uma eliminação, eu vou, em vez de quebrar ligações π, formar ligações π, colocar duplas e triplas na cadeia. Ou, se eu tinha cadeias abertas, eu vou remover algumas coisas, eliminar algumas coisas e transformar ela numa cadeia fechada. É o oposto das reações de adição, certo? Então, vamos acompanhar aqui comigo, ó. Eliminação ocorre no modo inverso às reações de adição, ou seja, existe um número aumentado de ligações π, ou a ciclização. Olha que palavra bonita. Ciclização, fecho a cadeia carbônica. Por exemplo, a gente tem alguns aqui embaixo, ó. Repara aqui, ó, 2 carbonos e uma hidroxila, que no segundo encontro a professora Raquel te falou que recaracterizava um álcool, né? Um OH. Então aqui eu tenho etanol nessa estrutura e estou fazendo uma reação de desidratação. Desidratar. O que eu estou tirando dela? É isso aí mesmo. Estou desidratando, estou retirando água da minha molécula. Então aqui, ó, retiro um hidrogênio do carbono da esquerda e uma hidroxila do carbono da direita. Tá lá água nos produtos sobrando lá. Vou ficar, ó, com CH2 com menos um hidrogênio aqui, CH2 com menos uma hidroxila aqui e produzindo uma insaturação de ligação dupla. Até aqui estamos bem? Deixa eu só dar uma olhadinha se vocês não chamaram aqui. Não, tá tudo igual. Bueno, de novo. Mais uma reação de eliminação. Aqui uma halogenação, né? Uma relação. Então, quando a gente tem compostos da família 7, que são chamados de halogênio nas cadeias carbônicas, o professor Tales te falou isso lá na primeira aula. A gente tem haletos orgânicos. Olha esse nome aí. Já caiu no Enem. Olha lá, ó. Tô tirando, então, reagindo com zinco, essa cadeia que tem 1, 2 dicloropropano, né? 3 carbonos com ligações simples, ó, 2 cloros de cloro, 3 carbonos, propano. Reagindo com zinco metálico. Vou fazer com que o zinco capture esses 2 cloros, eliminando ele da cadeia carbônica. Então, sobrou aqui, ó, o CH3, que eu não mexi, o CH, agora sem o cloro, e o CH2, agora sem o cloro, com a formação de uma reação de insaturação na cadeia carbônica. Beleza, formou lá os produtos ENCl2. Ou, aqui nessa cadeia aberta, desenhei essa cadeia com um formato diferente para tu enxergares quando aparecer na tua prova e tu não te estranhares. Aqui, ó, cada pontinha dessas representa um carbono. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 pontinhas, 4 carbonos. Com 2 cloros, mesmo movimento, ó, a reação com zinco metálico vai remover os 2 cloros, só que essa cadeia que era aberta vai formar um ciclo e vai ficar fechada. Então, temos uma reação de ciclização, produzindo, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, ciclo butano. Tranquilo, gente? Ó, de novo, só para recapitular. A adição, quebro as ligações duplas, coloco coisas na cadeia. Eliminação, retiro coisas da cadeia, produzindo ligações duplas. A adição,
cadeias abertas, perdão, cadeias fechadas vão virar cadeias abertas. Eliminação, cadeias abertas vão virar cadeias fechadas, certo? Tranquilos até aqui? Vamos mais uma. Reações de substituição. Essa é a terceira e última das maneiras de pensar as reações orgânicas. Por que são só 3? Porque a gente vai ter, por exemplo, outras tantas. Esterificação, oxidação, saponificação. Vou mostrar elas para ti, para tu não teres dúvida quando elas aparecerem. Mas elas também são reações de adição ou eliminação ou substituição, só que caracterizadas com o tipo de ligante que elas vão estar usando, certo? Então, para pensar as ligações orgânicas, as reações orgânicas são essas 3. Ou ela é uma adição, ou uma eliminação, ou uma substituição. Tudo que vier acrescido a isso vai estar dentro dessa classificação de 3. Vamos às substituições. O que esse nome te sugere? Substituir significa que eu vou substituir, que eu vou trocar algo que estava na cadeia por alguma outra coisa. Ou seja, se a minha cadeia é o substrato, sempre aquele que está mais à esquerda da reação, eu vou pegar o segundo, o reagente, e vou fazer um câmbio. Em vez de colocá-lo dentro da cadeia ou eliminar com ele algo que estava, eu vou fazer um câmbio entre esses dois, certo? Então, as reações de substituição, o reagente vai ser trocado por alguma coisa, ou uma parte dele apenas vai ser trocado por alguma coisa que está no substrato para formar o teu produto. Vamos olhar aqui comigo, ó. Reações de substituição. Existe a troca de um átomo ou de um grupo de átomos que se diferencia das reações de adição e eliminação, pois o que não muda, gente? O que não muda aqui? O número de insaturações. Se eu tenho uma dupla, ela permanece lá. Se a cadeia está fechada, ela segue fechada. Se a cadeia é aberta, segue aberta. E assim vai sendo, certo? Não mudam as ligações, muda o que está conectado à cadeia. Vamos lá, olha aqui comigo, ó. Aquela mesma das pontinhas. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos reagindo com o reagente Cl2. O que eu vou fazer? O que eu vou substituir aqui? Eu vou tirar um reagente, perdão, um elemento químico, hidrogênio, da cadeia carbônica, e substituir ele por um dos 2 cloros que está aqui na cadeia. Sigo tendo lá, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, mas troquei um dos hidrogênios por um cloro e ele sobrou aqui, ó, dos 2 cloros. Um agora está no substrato, que é meu produto, e o segundo está aqui acompanhando o hidrogênio que ele trocou, que ele substituiu na cadeia, certo? Ninguém desapareceu, tá todo mundo ali ainda, mas houve uma reação de troca, uma reação de substituição dentro da estrutura. Repara aqui comigo, ó, um anel aromático. Mesma coisa, primeira aula o professor Tales te falou sobre os anéis aromáticos. E esse círculo que eles têm no meio, significa que essas ligações são ressonantes, que são ligações duplas alternadas. Então, quando eu estou com esse anel aqui, com esse ciclo no meio, significa que eu tenho uma dupla aqui, outra aqui e outra aqui. Ou seja, eu tenho uma dupla aqui, uma não, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, alternadas. Reagindo com ácido nítrico, um ácido forte, vou fazer uma reação de substituição. Vou retirar um dos hidrogênios do anel aromático, acrescentar a amina nessa estrutura e um dos hidrogênios está aqui. Acompanha comigo as quantidades. Aqui eu tinha HNO3. Tem um hidrogênio, tem um nitrogênio e 3 oxigênios. Repara que aqui eu tenho, ó, o nitrogênio, 3 hidrogênios, então eu troquei alguém daqui para essa estrutura e vai formar desidratação, porque como é uma reação com ácido forte, produz álcool lá no final. Então, de novo, ó, pela via do substrato, adição, eliminação, substituição. Mas, infelizmente, a prova do Enem não é tão simples assim. Então, nós vamos ter que olhar também para o mecanismo das reações para saber como essas trocas acontecem. Então, as adições vão receber um segundo nome. Elas vão ser adições eletrofílicas ou nucleofílicas, dependendo do tipo de quebra que existirem entre os elementos, certo? De novo, as quebras podem ser de 2 tipos. Uma cisão homolítica ou uma cisão heterolítica.
E a primeira, cisão homolítica, também chamada de homólise. Homolítica, homólise. O nome homo sugere o quê? O prefixo homo. Que eles são iguais ou diferentes? Isto, boa. Que eles são iguais. Homo, iguais. Cisão homolítica. Quebra igual para os dois lados. Ou seja, tu aprendeu lá no primeiro ano que nas ligações químicas, cada elemento entra na ligação compartilhando um par de elétrons. Na cisão homolítica, quando acontece a quebra dessa ligação, cada um sai com um elétron que entrou, certo? Acontece em elementos que são iguais entre si, 2 hidrogênios, 2 cloros, 2 oxigênios, ou que tem uma diferença de eletronegatividade baixa entre esses elementos. Então, as cisões homolíticas são aquelas em que existem quebras iguais. Mas para ti fica mais fácil de saber, para perceber isso, quando a gente olha para o catalisador. Quem é que está acompanhando? Geralmente elementos naturais, por exemplo, a luz, por exemplo, o calor ou o peróxido, que é a mesma coisa que a água oxigenada. Quando ele estiver presente no catalisador, vai me dizer que a cisão é homolítica, que é uma quebra normal entre os dois. O que acontece com as cisões homolíticas e o que é importante que a gente saiba sobre elas? Provavelmente é onde a prova vai entrar para falar contigo. Numa cisão homolítica, como eu quebro igualmente os dois, eles têm as mesmas características, então eles vão formar radicais. Um não é atraído pelo outro, pelo fato deles serem iguais, então ele vai ser um radical livre. Radicais livres são coisas bacanas? Sim ou não? Toda vez que a gente ouve falar que existe formação de radicais livres pela incidência da luz solar, pela incidência do excesso de calor, a gente vai dizer que existem reações de, por exemplo, lembra lá dos medicamentos, quando a gente fala de reações, de formação de radicais livres, que esses radicais vão produzir oxidação, vão produzir envelhecimento precoce, vão fazer com que algumas células se desenvolvam, se multipliquem de maneira incorreta. Então, radicais livres, em geral, não são coisas desejadas quando a gente está falando de organismos. Então, a prova, quando for falar para ti sobre cisões homolíticas, provavelmente o texto vai te falar sobre os radicais livres e sobre a importância de não fazer a formação do radical livre. Vai te falar, por exemplo, que o excesso de exposição ao sol produz radicais livres, ou vai te dizer que o excesso de exposição ao calor produz radicais livres. Então, aí tu vai localizar qual é o tipo de ligação que existe, ou de cisão que existe entre os teus átomos. Quando ela não for uma cisão homolítica, ela vai ser heterolítica, ou ela vai ser uma heterólise. É tudo a mesma coisa, só um nome que é um pouquinho mais rebuscado. Mas vamos lá, pela perspectiva do que nós estávamos dizendo, hétero quer dizer diferentes, né? Então, a gente vai ter uma quebra diferente para os dois lados. Então, a gente vai formar polos positivos e negativos. Vamos formar cátions, que são carregados de carga positiva, ou ânions, que são carregados de carga negativa. Te lembras disso quando a gente estudou lá no primeiro ano, quando vocês estudaram? Cátion, ânion, C+, ao menos, então a gente tinha lá aquelas cargas que vão formar polos. Bom, com essa diferença de eletronegatividade, eles vão ser atraídos por um lado ou outro da estrutura, formando nucleófilos e eletrófilos. Olha lá, ó. Nucleófilo, núcleo, filo. Filo quer dizer atração, né? Então, núcleo, filo, atração por núcleos. Esse aí tem carga negativa ou positiva? Negativa, né? Se ele tem atração por núcleos, ele tem atração por cargas positivas. No eletrófilo, atração por elétrons. Se ele atrai cargas negativas, é porque ele tem cargas positivas. Mas tá tudo escrito na tua apostila, não precisa te desesperar lá e sair copiando, procurando. Não tô entendendo nada do que essa mulher tá dizendo. Buenas, se tu não tá entendendo nada, me chama no chat, pergunta que eu te explico de outro jeito, mas tá lá na apostila, dá pra tu ir me acompanhando. E são coisas que, quando tu olhares lá na tua prova, tu vais te lembrando que nós conversamos sobre isso.
Uma das características mais importantes, mais marcantes da prova do Enem é que ela não exige memorização simples, não exige que tu decores alguma coisa, mas que tu consigas fazer associações. Ou seja, lá na tua prova, quando aparecer homolítico, heterolítico, homólise, heterólise, nucleofílico, eletrofílico, não são coisas que tu precisas ter decorado para saber. São palavras que tu precisa ter uma certa familiaridade para te usar delas para resolver o exercício e o que ele está te pedindo. Então, não vamos decorar nada disso, não precisa de desespero, apenas te concentra em olhar para o exercício e ter familiaridade com esses termos. O que a gente vai ficar fazendo? Retomando essas ideias, assim, do que o professor Tales te falou lá no primeiro encontro, sobre os tipos de cadeias e os nomes que elas têm, do que a professora Raquel te falou lá no segundo encontro, quando tu falavas sobre os tipos de funções, se é uma carbonila, se é uma carboxila, se é uma hidroxila, se é um álcool, se é um éster, se é um ácido carboxílico. Isso é bacana da gente lembrar para ter uma afinidade com o exercício quando ele aparecer. Ou do que a professora Thaís te contou na semana passada, quando ela falava sobre os tipos de ligações e os tipos de isomeria. Porque daí tu vai ler numa questão lá que vai dizer açúcar invertido. Tem a ver com a isomeria óptica que ela te mostrou na semana passada, que a molécula faz um giro, e aí a gente tem uma característica diferente pela simples movimentação dessa cadeia, certo? Então, um açúcar, que é o açúcar simples do açucareiro, quando ele é invertido, ele deixa de ser metabolizado pelo organismo, embora tenha o mesmo poder adoçante, por isso é usado em produtos dietéticos. Então, com certeza ela te falou isso na semana passada, mas é bom para a gente ir fazendo essas associações com as coisas, e por isso fico eu repetindo aqui nessa semana, tá bem? De volta para a heterólise, de novo lá, ó, lembra, rememora comigo. Hétero, diferente, lise, quebra. Quebra diferente entre as partes positivas e negativas da estrutura. Diferente da cisão homolítica, em que os fatores eram naturais e que os elementos eram iguais, aqui os elementos são diferentes e os fatores são artificiais. Então, tu vais acompanhar que o meio para isso acontecer vai ser um meio ácido, simbolizado pelo H+, um meio básico, simbolizado pelo OH-, ou um sal, ou a água, que a gente tem H2O como catalisador do meio. Se qualquer desses for o catalisador da reação, não sofre. A cisão é diferente. A cisão é heterolítica e essa reação tem uma heterólise. Tranquilo? Não vamos sofrer, gente. Tudo tem jeito. Quando chega lá na prova, tu não vais dizer, nunca vi isso, vou chutar. Não, te acalma, pensa, descomplica, porque aqui a gente vai buscando lá no fundo do baú que nós já ouvimos esse termo e que ele nem era tão difícil assim. Tranquilo? Vamos voltar então para os mecanismos das reações, agora de volta pela via do substrato. Acompanha aqui comigo. Então, as reações e as quebras com mecanismo de reação chamado de eletrofílico. Vamos lembrar aqui, ó, de novo. Eletrofílico, eu te disse ainda há pouco. O eletrofílico é positivo ou negativo? Filia, afinidade. Pelo quê? Afinidade pelo elétron. Então, ele tem carga positiva. É um cátion, certo? Então, a gente tá aqui, ó. As reações eletrofílicas acontecem em alcenos, alcinos, ciclenos e anéis aromáticos. O que esses 4 têm em comum? São hidrocarbonetos insaturados, possuem ligações duplas ou triplas. Olha o nome de novo, ó. Alcen, em, ligação dupla. Alcin, ligação tripla. Ciclo, em, fechado com dupla. E anel aromático, aquele que eu te mostrei ainda há pouco, que tinha aquelas ligações duplas alternadas. Então, repara aqui, ó. Tenho uma insaturação desse lado, não tenho uma insaturação desse lado aqui. Essa insaturação desaparece porque o reagente foi, eu recente falei isso, foi adicionado ao sistema. Então, tudo que a gente aprendeu lá atrás, essa aqui é uma reação de adição. Beleza? Esse é o tipo de reação. Qual é o mecanismo dessa reação? Vamos olhar aqui, ó. Hidrogênio e bromo são iguais ou diferentes esses elementos? De novo,
hidrogênio e bromo são diferentes. Então, essa cisão vai ser homoétero, vai ser heterolítica, elementos diferentes. Em meio ácido, olha lá, ó, heterólise, elementos diferentes. Tudo que um deles tu vai ajudar a te correlacionar para te fazer lembrar. E aí a gente vai ter, ó, CH3, CH, agora sem a dupla, CH3, o hidrogênio entrou aqui. Isso aqui deveria ser um bromo, tá, galera? Só que tá mal escrito, fui eu mesma que escrevi. Me desculpo, vou arrumar lá na apostila. Esse BR deveria estar aqui. Então, a gente vai ter lá, ó, este núcleo central atraindo este BR, que vocês vão enxergar aqui um bromo, certo? Que tem carga negativa. Afinidade por elétrons. Então, na primeira etapa, a gente percebeu que era uma adição. Na segunda etapa, percebemos que se ele atraiu o bromo para cá, então ele atraiu um íon negativo, um ânion, que é o caso do bromo. A gente tem, então, uma adição eletrofílica na estrutura. Vamos pegar uma reação que eu provavelmente não escrevi errado. Vamos lá, vamos olhar para a gente rever isso daqui. Olha só, o anel aromático reagindo com ácido sulfúrico em meio ácido. Então, repara aqui, ó, o anel aromático é fechado, aqui ele segue fechado. Não mudei a forma. Se não mudei a forma, não é uma adição, nem é uma eliminação. Não mudou a forma. Então, ela é uma substituição. Beleza. Aqui, ó, se é uma substituição, algo vai ser trocado. Um dos hidrogênios do anel vai ser trocado por um S, por uma parte dessa estrutura aqui, ó, SO4, H2, SO4 veio para cá, ó, SO3H. Então, usei um dos hidrogênios e usei 3 dos oxigênios, sobrou aqui o hidrogênio que estava na cadeia, H2O, uma reação de substituição por desidratação. Então, volto lá para o primeiro mecanismo. Que tipo de reação é esse? Substituição. Núcleo ou eletrofílico? A gente tem aqui, ó, o meio é ácido, então a gente vai fazer com que essa parte negativa da molécula seja adicionada ao sistema. Lembra quando tu fez, ó, o cátion sempre fica na esquerda e o ânion sempre fica na direita. E foi o ânion que entrou na molécula. Por isso é uma substituição que tem afinidade por elétrons, uma substituição eletrofílica. Essa é uma reação das que já caiu na prova em anos anteriores. Foi bem essa, substituição eletrofílica. Mas assim, ó, mas eu não vou saber fazer isso quando eu estiver chegando lá, não vou conseguir. Calma, como eu te disse, não te desespera. O que o exercício estava pedindo? Estava falando que ela era uma reação de substituição eletrofílica e pedia que a gente dissesse basicamente o que era isso. Então, existia a necessidade de dizer que uma parte negativa da molécula tinha sido adicionada ao sistema, ou que existia um núcleo eletroatraente que atraía essa parte negativa. Então, nas respostas, nada mais era do que debulhar a estrutura e não só a simples memorização da caracterização. Então, quando tu chega lá, eu não vou estar contigo do teu lado, mas a gente vai ter falado tanto para ti sobre essas coisas que algumas delas vão estar na tua cabeça. Então, te acalma, né? Pensa que tu lembras disso, de ter visto em algum lugar, e só isso vai te ajudar a resolver o exercício. Vamos seguir em frente. Quando ela não é uma substituição eletrofílica, com afinidade por elétrons, ela é nucleofílica, que tem afinidade por núcleos. Então, quem entra na estrutura é a parte positiva. Vamos olhar. Aqui, ó. Aqui um ácido, 2 carbonos, etanóico ou acético, reagindo com um álcool, ó lá, hidroxila, de 2 carbonos. Etanol, ácido mais álcool, forma éster. Estava lá no primeiro slide que nós conversamos e falasse sobre isso com a Raquel na segunda semana. Vai pegar aqui, ó, parte 1 da molécula ou parte 2, parte negativa, que é essa parte dos elétrons, não é a que é adicionada. O que é adicionada é a parte dos carbonos, que é a parte positiva da molécula. Então, ó, esta
esse oxigênio de carga negativa vai atrair a parte positiva da estrutura e a gente tem aqui, ó, uma reação de substituição, porque sai o hidrogênio e entra o etano, nucleofílica, em que a parte negativa da estrutura atrai a parte positiva do reagente. Tranquilo? Fácil, difícil ou chato? Acho que tá mais para chato, né? Do que para difícil. Mas vai estudando, vai dando uma olhada nesse material que eu te mandei na apostila. E se tu tiveres dúvidas, eu tô disponível durante a semana pelo e-mail ou pelo AVA para te ajudar, certo? Inclusive, se tu precisares de mais material, eu tenho para te enviar, sem problemas. Vamos olhar para alguns tipos específicos de reações. Como eu tinha te falado lá, ó, todas elas vão ser adição, substituição ou eliminação. São esses três. Mas algumas vão ter nomes. Por exemplo, oxidação de álcoois. As oxidações de álcoois são conhecidas, por exemplo, pelas reações das bebedeiras. Então, por exemplo, o sujeito bebe álcool, cerveja, vodka, uísque, seja lá o que o sujeito for beber, né? Destilado, filtrado, fermentado, não importa. O álcool é o mesmo, etanol. O sujeito vai então lá, bebeu bem rapidinho, assim, pegou o copo e fez tomou tudo. Deu aquela tonteada na hora, assim, parece que o cérebro tentou levantar, fez uou, percebeu que não estava rolando. Por quê? Porque a reação que está acontecendo no organismo do sujeito é chamada uma reação de oxidação. Olha o que esse nome sugere. Oxidação, pensa em oxigênio envolvido. É isso mesmo. Basicamente, o teu cérebro, que é onde a nossa maior concentração de oxigênio circulante está, vai perder oxigênio porque o teu organismo pensa, uou, chegou um monte de álcool aqui, eu tenho que fazer alguma coisa com esse negócio. Então ele vai transformar o álcool em outra coisa, porque álcool é tóxico para o nosso organismo, embora em alguns casos uma bebidinha vá bem, para quem é maior de idade, mas socialmente também. Mas basicamente o que? A gente vai fazer então com que esses álcoois sejam oxidados. O oxigênio circulante sai de dentro do nosso organismo e vai transformar esse álcool que foi adicionado a ele. Transformar em quê? Né? Depende do tipo de álcool que a gente bebeu. O álcool comum, né? O etanol, que é o mesmo da cerveja, da vodka, da cachaça, né? Que é esse álcool do dia a dia, ele é um álcool que é chamado de primário. Então, esse álcool é transformado no nosso organismo para um aldeído. Ó, então aqui os álcoois primários. Tá vendo como é que é o símbolo da oxidação? É um oxigênio entre colchetes. Ele é transformado em um aldeído. Buenas. Esse aldeído é menos tóxico para o nosso organismo, mas ainda é algo que a gente precisa eliminar. Por exemplo, uma das características do aldeído no nosso corpo, para saber se ainda tem, é que ele causa uma enorme dor de cabeça. Então, aquela coisa assim, ó, tomou todas, no outro dia acordou com uma ressaca do tamanho do mundo, assim. Bom, ainda tem aldeído circulando no teu organismo. E como isso não faz bem, o corpo tenta eliminá-lo de alguma outra maneira, transformando o aldeído em um ácido carboxílico através de uma nova reação de oxidação. Então, a oxidação de álcoois primários se dá em duas etapas. Ele passa de álcool para aldeído e de aldeído para ácido carboxílico. Oxidação em duas etapas. Na primeira etapa, álcool primário, por exemplo, o etanol, passa para etanal, ou formaldeído, Olha lá que palavra feia. Então, o nosso corpo não curte isso, transforma em um ácido carboxílico, que é o ácido etanoico ou acético. Mas, se tu fores te lembrar, ácido acético é uma palavra que a gente conhece, né? Ácido acético, onde é que eu já ouvi isso antes? Ácido acético não é o mesmo vinagre. Aquele vinagre que tu coloca na salada, ou que a gente não coloca na salada porque não gosta, é o que é transformado o álcool que tu bebeste na noite anterior
para que não seja de maneira alguma ofensivo ao teu organismo. Então a oxidação primária transforma ele num aldeído, que te deixa desoxigenado, tontinho, ou com dor de cabeça, e no dia seguinte, então, quando o sujeito bebeu todas na noite anterior, acorda com aquele gosto na boca, né? Tá com a boca meio seca, louco de sede. Um gosto horroroso, parece cabo de guarda-chuva, isso, credo. Então, por quê? Porque o teu corpo pegou o álcool e transformou ele em um ácido carboxílico, que é o mesmo vinagre que a gente conhece, fedorento pra caramba, né? Pois é, nosso corpo fez isso com aquela cervejinha bacana que tomou na noite anterior. É um corpo sapeca, mas essa reação é importante para que o nosso corpo se defenda de agressões, né, que possam estar acontecendo com as células do fígado, com as células renais. Então, esse é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Algumas coisas que é importante, antes de eu passar para os outros tipos de reações dos álcoois secundários e terciários, é que tu olhes comigo o que é oxidação. Oxidar. O nome sugere que é uma reação que envolve oxigênio, beleza? É isso mesmo. Mas o que está acontecendo com os oxigênios? Vamos olhar com calma para a gente entender. Os oxigênios são adicionados às reações. Eles entram entre as ligações de carbono e hidrogênio. Repara aqui embaixo comigo, ó. Eu tenho aqui carbono, simples oxigênio, simples hidrogênio. Então eu vou oxidar essa ligação, sai o hidrogênio da estrutura e o carbono se liga mais de uma vez ao oxigênio, se liga de maneira mais forte a ele. Ou ainda, numa nova oxidação, o oxigênio é adicionado à cadeia. Então, repara, onde era só um fortemente ligado, agora são dois. Eu não posso deixar essa ligação mais forte do que ela já está, então eu coloco mais oxigênios, certo? Então, as reações de oxidação são aquelas em que são adicionados oxigênios ao meio da estrutura. Ou, como tu também pudesse ver aqui, são removidos hidrogênios. Estava aqui, ó. Esse hidrogênio foi removido da cadeia para que o oxigênio e o carbono pudessem se ligar de uma maneira mais forte, mais intensa. Outras formas da gente perceber isso é que existem doações de elétrons na formação das reações de oxidação, ou a formação de cargas positivas dos cátions, ou também saber, caso a prova te pergunte, o que é um agente oxidante e o que é um agente redutor. Pensa comigo, se ele se oxida, é porque para ele se oxidar, alguém precisa estar se reduzindo, né? Então, para que eu me oxide, para que esse álcool que eu coloquei se transforme em um aldeído, algo precisa ser reduzido. Eu preciso tirar aquele oxigênio que estava em algum lugar e reduzir esta coisa. Ou seja, quem sofre oxidação provoca a redução do outro. Então, quem sofre oxidação é um agente redutor, é um promotor de redução, tá? Mesma coisa ao contrário, se a gente for pensar, ó, quem se reduz é quem? Quem vai perder os oxigênios ou ganhar os hidrogênios, é uma reação oposta a essa. Então, quem se reduz provoca no outro a oxidação. Então, quem se reduz é um agente oxidante. Também caiu no Enem já e nessa configuração, tá? Perguntando se aquela estrutura que sofria oxidação agia como o quê? Um agente redutor, certo? Então, é o contrário, porque se eu me oxido, eu preciso que alguém me forneça os oxigênios que eu vou precisar. Consequentemente, se reduza. De novo, quem se oxida é agente redutor. Quem se reduz é agente oxidante. Tranquilo? Vocês viram isso no primeiro ano e teriam visto agora no terceiro de novo, se o ano tivesse transcorrido normalmente. Mas, de novo, sempre afirmando, estamos disponíveis para dúvidas caso vocês tenham, tá bem? Depois eu vou postar um outro videozinho sobre os tipos de reações para vocês verem com um experimento que a gente inventou. Eu ia fazer aqui agora, mas eu fiquei com medo de colocar fogo na casa. Então eu vou fazer em algum lugar que não tenham tantas cortinas, nem um piso,
que possa, né, nem tantos papéis, com os meus livros todos aqui do meu ladinho, que possa causar algum desastre na casa. Um outro tipo de reação importante são as oxidações em alcenos. Então agora a gente tem uma molécula que é um hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênios, mas o nome en dos alcenos sugere que elas têm ligações duplas na estrutura. As reações de oxidação, de novo, lembra lá comigo? Oxidar é colocar oxigênio ou remover hidrogênios da estrutura, certo? Então, a reação de oxidação pode se dar de duas maneiras. Ela pode ser branda ou ela pode ser energética. Isso já caiu no Enem também, e é bem fácil de entender a diferença entre uma e a outra, porque a oxidação branda vai acontecer na cadeia. É uma reação de, a ligação dupla que estava de um lado é quebrada e o que estava aqui, é adicionado na ligação. Então, é uma reação de adição, né? Aquela que a gente já tinha visto no início da nossa conversa de hoje. Mas a energética, diferente da branda, ela não acontece só com a quebra da ligação π. Ela acontece com a quebra da cadeia. Então, a cadeia se parte em dois pedaços. Olha aqui, eu tenho uma cadeia com 4 carbonos, ela virou 2 cadeias de 2 carbonos. Então, a diferença entre a branda e a energética é que na branda são quebradas as insaturações, as ligações π, são duplas ou triplas, e na energética, a cadeia inteira se quebra em 2 partes. Tranquilo? Como eu disse, isso já foi questão de prova, então cuida lá, porque é o tipo de coisa que os caras costumam perguntar. Olha para essa primeira aqui comigo, Tem uma ligação dupla aqui, só carbono e hidrogênio na estrutura. Na oxidação, vamos ter a adição de hidroxilas. Olha aqui, quebrei a insaturação, ao carbono da esquerda foi adicionada uma hidroxila, ao carbono da direita foi adicionada uma outra hidroxila. Essas 2 hidroxilas em carbonos laterais são chamadas de vicinais. São hidroxilas de vizinhança, e esse álcool é chamado de diol. Por que eu estou te falando isso? Porque esses carbonos vicinais costumam também aparecer na prova, esse termo vicinal, então caso tu escute isso, para tu não estranhar, ele costuma aparecer na prova, geralmente para dizer que a ligação, o tipo de molécula é mais polar, menos polar, mais propenso a reações, porque como a gente adicionou oxigênios, que são de eletronegatividades diferentes dos carbonos, esse aqui é uma molécula bem mais reativa do que essa daqui que a gente tinha no início, certo? Então agora essa molécula ela é mais propensa a reagir do que as anteriores. Tranquilas? Tranquilos? Então tá. Qualquer dúvida chama aí que eu tô te esperando. Mesma coisa nas reações energéticas, estamos olhando para a mesma molécula. A diferença é que a ligação não quebra só na insaturação, ela quebra completamente. Então olha aqui, CH3, C, CH3, tá aqui, CH3, C, CH3. Na ligação dupla é uma oxidação, então eu acrescento oxigênio. Na anterior aqui, CH, CH3, C, CH3. Aquele H que estava aqui de volta, ainda está aqui, só que acompanhado de um oxigênio que foi adicionado ao sistema. E esse carbono também teve um oxigênio adicionado a ele. Então, é uma reação de adição por oxidação. Tranquilo, gente? Dúvidas, perguntas, crises existenciais? Não? Tá tudo em paz com vocês? Um outro tipo de ligação que eu acho bem importante, e aí aqui eu já estou quase terminando, é que vocês olhem para essas reações que têm nomes próprios, ou chamadas reações de saponificação. Pensa onde é que tu já ouviu esse nome antes? Saponificação, lembra o quê? Saponificar, produzir sabões. É isso mesmo. Então, acontecem em ácidos carboxílicos superiores, e quando eu falo superiores é porque eles têm mais carbonos, né? Então, geralmente, óleos e graxas, por isso que sabão se faz com óleo de cozinha usado, ou se faz com sebo, ou se faz com graxa, né? Em que a gente vai adicionar
um sal inorgânico ou uma base forte a essa estrutura, e a reação de saponificação vai fazer com que a molécula desse ácido graxo, desse ácido carboxílico, se quebre e vá formar um composto que a gente chama de glicerol. Vou mostrar para ti, tá? Tá na tua apostila, caso tu não esteja conseguindo enxergar direito aqui, mas vou mostrar para ti. Repara aqui, ó. Olha o meu ácido graxo aqui, ó. C dupla O, O, C dupla O, O, C dupla O, O. Então aqui a gente tem ácido graxo. Quando tem aqui, ó, R1, R2 e R3, é porque esse R mostra uma cadeia ou um tipo de cadeia. Geralmente são cadeias bem grandes. Os ácidos graxos têm, em média, entre 20 e 28 carbonos. Então, esses R's aqui vão ser CH2, CH3, CH, 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 das ligações da cadeia. Como nada acontece com eles, colocar um tamanhão enorme de molécula é só para complicar mais a tua resposta visual. Então, como que nos interessa são o que acontece aqui com os oxigênios, então a gente se atém a eles. Aí eu vou reagir com uma base forte, NaOH ou soda cáustica, em meio de água. Algumas vezes a gente pode usar álcool também, o etanol, para ajudar e servir como catalisador dessa reação. Vai fazer com que ela aconteça um pouquinho mais rápido. Repara, esse R2 aqui, ó, tá aqui, ó, R2, C dupla O, com a parte positiva da molécula. Ó. Esse O aqui ficou com a parte positiva da molécula. Então, se ele atraiu a parte positiva, é porque ele é um nucleofílico. Então, aqui eu tenho uma substituição nucleofílica. Olha aqui o R3, ó. R3, C dupla O, Na. Também tem uma substituição nucleofílica. E o R1 tá aqui, ó. C dupla O, Na. Bom, mas se eu usei os NAs para substituir nucleofílico aqui, o que eu fiz desses OHs? Bom, repara aqui comigo, ó. Quando eu quebrei a molécula aqui, sobrou esse tanto. Quando eu quebrei ela aqui, ó, para tirar essa parte, sobrou esse tanto. Quando eu quebrei aqui para tirar essa parte, sobrou esse centro aqui, que são, ó, 1, 2, 3 carbonos. Eles estão aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. E eu adicionei essas hidroxilas que estavam sobrando. Agora pensa, 3 compostos, 3 carbonos, numa reação de saponificação, tem um nome conhecido, triglicerídeo. Ah, tu já ouviu isso? Ah, mas triglicerídeo é uma coisa que tem no organismo da gente, porque eu já fiz meu exame de sangue e vi triglicerídeo, então não tem nada a ver com sabão. Ou, gente, como é que não? Então, assim, ó, é o mesmo mecanismo que o nosso organismo usa para eliminar gorduras, certo? Então, a gente tem o estômago da gente produzindo ácido para quebrar as proteínas da carne e das fibras que nós comemos, e o nosso intestino produzindo base forte para que as gorduras sejam eliminadas e algumas vitaminas que também têm essas estruturas superiores sejam absorvidas. Então, alguma parte do que a gente alimenta é digerido no nosso estômago e uma outra parte do que a gente alimenta é digerido no nosso organismo, tudo que tem no nosso intestino, perdão. Então, tudo que tem a ver com essas gorduras é eliminado lá ou absorvido lá no nosso intestino, por isso o excesso de triglicerídeos formado pelas reações de saponificação pode ser um indicador de que o nosso organismo não está trabalhando da maneira que desejaria, né? Ah, mas então, se é no corpo e não tem a ver com sabão? Não, pode ser também, né? Não precisa ser só no corpo, mas a gente tem também isso acontecendo com outras gorduras da natureza, por exemplo, os óleos, por exemplo, o sebo, por exemplo, para a gente usar em algo que seja produtivo para a gente no nosso cotidiano, certo? Então, a gente está atacando aí em algumas frentes. Repara que se essa reação aparecer na tua prova, ela pode ter contextos diferentes. Então, a mesma reação de saponificação pode estar falando dos organismos, assim como uma reação de saponificação pode estar sendo colocada no contexto da produção de sabões. A gente pode falar dela sobre ajudar o meio ambiente, sobre reciclagem, assim como a gente pode estar falando sobre ela com relação ao metabolismo, e aí falando sobre como é que os organismos vão estar se comportando melhor ou pior.
Tranquilo? Então, o que muda é o tipo de reação. Essa, então, não fugiu do que eu estava te falando no início, porque ela é uma reação de substituição, em que algo é trocado dentro dela. Como ela tem uma quebra na estrutura e vai formar dois compostos, esses aqui, ó, que são os nossos sabões, a parte saponificante da nossa estrutura, vai fazer espuma lá quando a gente esfrega. Age por quê? Porque ela vai ter esses R's aqui, que são grandes, lembra que eu te falei no início, e são considerados a parte apolar das nossas moléculas. A parte apolar vai reagir com outras gorduras. E essa parte aqui que tem os Os e o sódio, ó, os dois oxigênios e o sódio, tem lá, ó, carguinha positiva, carguinha negativa, vão ser a parte polar da molécula do sabão. E aí vai reagir com a água. Então, daí o poder saponificante dos sabões é que ele tem essa dupla afinidade. Tem uma parte apolar, que tem afinidade com as gorduras, e tem a parte polar, que tem afinidade com a água. Então, ele se liga aos dois extremos, dissolvendo as moléculas. Tranquilo? Então, assim, ó, o mecanismo de reação de saponificação caiu na primeira prova do Enem, lá atrás, quando essas coisas começaram a aparecer, e faz tempo que não cai de novo. Então, é uma boa dica para tu te ligares que se aparecer, tu não vai ser pega de surpresa. Tranquilo, gente? Olha lá, ó. De novo, recapitulando, essas R1, R2 e R3 são cadeias carbônicas longas, caracterizam a parte polar da estrutura, perdão, a parte apolar da estrutura, que não forma polos, e esses extremos com oxigênios vão me mostrar a parte polar da estrutura, que tem afinidade com a água. Esses três carbonos do centro são o que vão formar esse triglicerídeo. Ah, mas então se eu formei gordura, o que rolou aqui? Então o sabão é gordo? Como assim, né? Não, gente. Ele é importante para a estrutura porque ele vai dar estrutura para o nosso sabão. Quando o sabão for endurecer, ele vai ficar meio molinho logo que tu faz, que tu prepara, deixa um tempo, ele descansando, ele vai endurecendo. E esse glicerol, esse triglicerol, ele além de oferecer a estrutura para o sabão, ele também vai ser algo que vai fazer com que ele fique lisinho nas mãos. Lembra quando a gente vai fazendo assim, que ele vai se dissolvendo? Porque essa parte saponificante precisa dessa estrutura que se forma para ter a característica de atuação do sabão. Os dois juntos funcionam bem, são bacanas, tá? Essa base pode ser diferente? Pode ser hidróxido de potássio, pode ser hidróxido de cálcio, pode ser um outro tipo de base, desde que seja uma base forte, certo? Algumas pessoas usam, por exemplo, a barrilha. Ah, não usei soda cáustica, usei barrilha. É hidróxido de cálcio. Funciona? Funciona. Também funciona, certo? Mas precisam ser uma base forte para que essa reação aconteça. Algumas pessoas, por exemplo, de uso do senso comum, vão adicionar outras coisas. Ah, a minha mãe faz sabão em casa e adiciona sabão em pó. Precisa? Não, não precisa. Não muda a estrutura. Mas o que o sabão em pó oferece? Como ele é um produto industrializado, ele tem corante, ele tem perfume, certo? Então aquele sabão amarelo, característico do sabão gaúcho, assim, da gordura, que é fedidinho, vai ganhar uma roupagem nova, porque ele tem um cheiro melhor, porque ele faz mais espuma, né? Não que o que a gente está produzindo a partir de um óleo de cozinha usado não vai fazer espuma, vai. Mas se tu adiciona sabão em pó, ele vai produzir mais espuma. Ah, mas então se é para dar cheiro, posso colocar só um corantezinho? Posso colocar uma essência? Pode, vai funcionar também, tá? E o sabão de glicerina, então tem a ver com o glicerol? Sim e não, que aí a gente tem uma concentração maior de glicerol na estrutura, certo? Então aqueles que tu compra lá, eles são o mesmo sabão, só que ele tem uma purificação, né? Uma reação é purificado, e a gente tem uma concentração maior de glicerina. O que mais que eu posso te dizer? Ah, o álcool como catalisador funciona, ajuda a endurecer mais rápido. Por que nem sempre funciona? Porque às vezes, fiz, mas deu errado. Porque tu chegou lá no mercado e comprou o álcool que não era puro, né? Tu compraste o álcool comercial, que é 42,5 GL.
Isso quer dizer mais ou menos que ele tem 42,5% de álcool e o restante é água. Então, tu tá colocando água no teu processo que, mesmo acontecendo nesse meio aquoso, quanto mais água eu coloco, menos estrutura o meu sabão ganha e mais tempo ele demora para enrijecer. Então tem que cuidar esse álcool aí, que em alguns casos ele realmente age como um catalisador, fazendo com que o processo seja mais rápido, mas dependendo do tipo de álcool que eu acrescento na estrutura, eu estou mais atrapalhando do que ajudando. Lá. Reação de esterificação. De novo, a primeira lâmina lá a gente colocou a esterificação. Por que eu fico insistindo nessa? Porque ela aparece bastante na prova, tá? Ela costuma aparecer bastante, porque ela pode ser perguntada de várias maneiras. Na reação de esterificação, o ácido é o substrato e o álcool é o reagente. Então, quem são os reagentes, os produtos? O álcool é o substrato, o reagente, aliás, o álcool é o reagente, o ácido é o substrato. O produto, o éster, vai fazer com que os oxigênios fiquem encerrados no meio da cadeia. Os ésteres aparecem bastante também, porque eles têm um uso comum comercial muito bacana. Os ésteres são responsáveis pelos aromas dos produtos, tanto alimentícios quanto cosméticos. Então, por exemplo, assim, quando tu abre um esmalte e ele tem cheirinho de banana, né? Tu vai dizer, aqui tem um éster que se chama etonoato de etila, de ácido acético com álcool etílico. Cheiro de maçã verde, cheiro de morango com champanhe, cheiro de pêssego, da Fominhas. Triste falar isso, mas não tem pêssego na Fominhas de pêssego. Tem um éster que está colocado lá para enganar teu cérebro e fazer com que tu sintas o gosto. Não, mas tem gosto de pêssego? Até tem, mas foi um éster que foi adicionado lá para enganar teu cérebro e achar que tu estás comendo pêssego. Então, todos os compostos que tu vais olhar e na embalagem diz aroma idêntico ao natural, aroma... tem alguns até que eu achei... Esses dias eu estava vendo que era curioso, porque na embalagem do produto dizia não contém componentes químicos, é totalmente natural. Aí falava que tinha bacon, por exemplo, na molécula. Só que não tinha bacon, era um produto sem carne, era livre de carne. Tá, mas então existe um éster, um extrato produzido... extrato... desculpa. Extrato de bacon, ou aroma... Desculpa. Aroma idêntico ao natural de bacon. Então isso não é bacon, tá? De verdade, os vegetarianos podem comer sem culpa, porque não tem um porquinho lá dentro, mas sim um éster que foi produzido a partir de uma combinação ácido-álcool para transformar-se em um produto. Por conta dessa versatilidade que essas moléculas têm, então tu tens esse tipo de questão bem presente nas provas. Ele pode te perguntar várias coisas. Tem um exemplo agora na próxima lâmina que a gente vai olhar isso. De como aparece na prova. Mas, em geral, ele pode te perguntar tanto o tipo de éster que é formado, e o que formou esse éster, ou para que ele é usado. Então, repara que quando eu falei, eu disse, maçã verde, morango com champanhe. Morango é um éster? Sim, o cheiro artificial de morango, que vai na bolachinha, que vai no iogurte. Alguns iogurtes levam polpa de morango, mas também esse éster como realçador de sabor. Existe o éster de morango, mas ele é bem difícil de conseguir, porque a reação de purificação desse éster é bem demorada e leva horas para ser feita. Quando a gente dá uma aceleradinha no processo, para tentar obter ele mais rápido, existe uma falha bem pequena que deixa o sabor e o cheiro do morango um pouco mais azedinho do que o normal. Ao invés de colocar tudo isso fora e não usar mais, a indústria farmacêutica criou a essência morango com champanhe, que a gente usa nos hidratantes corporais, né? Aí tu fica lá, cheirinho de morango com champanhe. Na real, era o éster, a reação de esterificação que tentava produzir o aroma de morango, que sofreu um errinho lá, ficou mais rápida, mais barata, e em vez de ser colocada em produtos alimentícios, passou a ser colocada em cosméticos.
Porque vai falar, né? É uma baita balaca dizer, ai, passei um creme de morango com champanhe. Mas ok. É, de novo, um éster programado para enganar o teu cérebro e achar que tu estás comendo aquilo. Agora, pensa na crise que eu causei na cabeça de vocês. A próxima vez que tu estiver lá, feliz da vida, comendo as tuas fominhas de pêssego, tu vai pensar, isto não é pêssego, isto é um éster que foi colocado aqui para enganar o meu cérebro e pensar que me fazer pensar que estou comendo. Não, vocês não têm esse poder tão grande assim, né, meio pra atrapalhar a vivência de vocês, até porque eu tenho meu estoque pessoal de fominhas de pêssego, que vai continuar existindo sem problemas. Então, mais cedo eu falei para vocês sobre o éster que é responsável pelo cheirinho de banana dos esmaltes. Na verdade, ele é o próprio solvente base de um esmalte. Também pode ser usado como removedor, se for puro, né? Então, o solvente, a base, assim, que é aquele que vai fazer com que o esmalte seque mais rápido, que ele seja adicionado ou removido da unha, que ele tenha maior ou menor pigmento. Basicamente assim, quanto mais claro o esmalte, mais forte vai ser o cheiro que vocês vão sentir. Quanto mais escuro o pigmento do esmalte, menor é a concentração desse éster. Ele é formado por uma mistura de ácido acético ou ácido etanoico, etanoico, tá certo? Com álcool etílico ou etanol. Repara aqui, ó. 2 carbonos, ácido etanoico ou acético, substrato, reage com 2 carbonos, etanol, reagente. Vai fazer aqui, ó, com que esse hidrogênio seja adicionado a esta, substituído, né, que é uma reação de substituição, em que esse hidrogênio fica aqui, ó, com a hidroxila, produzindo essa água, e este oxigênio se ligue aqui. Então, repara, sai o hidrogênio para se ligar aqui. Essa parte que é o substrato e, portanto, a base da minha molécula, vai ter aqui o oxigênio que atrai a parte positiva da molécula. Então, aqui eu tenho uma carga negativa atraindo uma carga positiva. Tem uma reação de substituição nucleofílica nessa estrutura, formando etanoato de etila. 2 carbonos de um lado, 2 carbonos do outro, que tem cheiro de banana, certo? Como eu te disse, essa é uma reação muito comum e tem várias coisas que podem aparecer a partir delas. Um dos exemplos que já falou, eu te falei que caiu bem atrás, bem no início das provas, essa é a questão 58 do caderno azul. Não sei em outros cadernos que questão era, mas apareceu ali, ó. O própolis, um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são uma estrutura simples, como tá ali a estrutura, né? C6, H5, CO2, CH2, CH3, cuja estrutura é mostrada a seguir. E aí tu tens aqui, ó, um anel aromático, né? Que a professora Raquel te mostrou que se chama fenil, ou quando ele tem um carbono a mais, benzil. Tu viu lá no primeiro dia? Não, perdão, foi o professor Tales lá no primeiro dia. C dupla O, para cima, para baixo, carbono, carbonila, hidroxila entre carbonos, é chamada de carboxila, então isso é um éster, CH2CH3. Pergunta, qual é o ácido carboxílico e o álcool que são capazes de produzir os ésteres em apreço por meio da reação de esterificação? Aí tu te depara com uma questão dessa na prova e diz, lascou, não vi isso, não tive aula no terceiro ano, tava em época de pandemia, não vou saber responder esse negócio. Calma, calma. Tudo é uma questão de afinidade e de ter clareza com o que tu estás trabalhando. Tranquilo? Olha lá, ó. Repara aqui. A professora Raquel te disse que isto é um éster. Bom, se isto é um éster, ele vem de um ácido e de um álcool. Então, o ácido é essa parte aqui da tua esquerda e o álcool é a parte da tua direita. Bom, o professor Tales te falou lá no primeiro encontro que 2 carbonos era et. Lembra? 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but. O professor te falou isso. Então, aqui, ó. Se daqui vem o meu álcool, que tem 2 carbonos, então ele é um et. Repara aqui nas alternativas.
Etanol, X. Quantos carbonos tem X? X são 6 carbonos. Match é 1 carbono. Ciclo X, fechado com 6. Benzílico. Bueno, aqui, então, nem nada a ver. Só sabendo que isto vem do álcool e que o álcool de 2 carbonos, que o professor Tales te falou que tinha 2 carbonos, é um ET, a gente já mata a alternativa da resposta A. Beleza? Ó, joinha até aqui. Mas tem outras maneiras de tu chegares nesse mesmo raciocínio. Acompanha aqui comigo, ó. Se o meu anel aromático, quando tem é um fenil, quando tem um carbono a mais, ele se chama benzil, então tá aqui, ó, benzoico. Mas, tá, tu não lembrasse disso na hora, né? Como é que eu vou saber que era benzeno? Não lembro, né? Bom, vamos olhar para os outros, ó. Prop são 3 carbonos. Aqui, não mais, ó. Prop, 3 carbonos. Acético, 2 carbonos. Então aqui, essas eu já matei. Tu poderias ter ficado em dúvida só entre a A e a C, que falava em fenilacético, caso tu não lembrasse desse carbono aqui. Mas já nos ajudava a eliminar 3 das alternativas. Que aí, aqui tu ia matar, ó, ET 2 carbonos, MET 1, já ia estar morto aqui o negócio. Ainda assim, ó, que mais é bacana pra gente lembrar esse tipo de reação, que aqui, ó, nas reações a gente vai ter a quebra dessa ligação, a adição do hidrogênio e da hidroxila. Ela também pode o exercício também pode te perguntar se nessa quebra a gente tem uma reação chamada hidrólise. Lise, quebra pela ação do hidro, quebra pela ação da água. Repara, na nossa passada anterior, eu te mostrei aqui, ó, que a gente tem o hidrogênio e a hidroxila formando água. Então, para formar o éster, eu perco água, né? Sai água do processo de formação do éster. Mas para quebrar o éster, o que eu faço? Eu coloco água aqui de novo. Então, na reação de esterificação, sai água do processo. Para quebrar o éster, é uma reação chamada de hidrólise. Lise, quebra por ação da água. Mas, gente, aqui é a mesma coisa, ó. Só para retomar o nosso raciocínio de antes, as reações sempre vão ser desse tipo. Ou uma reação de substituição, ou uma reação de adição, ou uma reação de eliminação. Foi uma reação de substituição que produziu isso. Uma reação de quebra ou uma eliminação vai quebrar esse processo, mas sempre vai girar em torno destes 3. Tá certo? Olha só. Aqui eu encerro essa nossa... Ó, aparecia aqui no meu outro computador, estou me ouvindo. Aqui eu encerro essa parte. Tá, deixa eu desativar aqui. Para dizer para vocês que, em relação aos conteúdos do terceiro ano, já disse isso no início, era isso que a gente tinha para mostrar. Pegamos todos os conteúdos dos terceiros anos e organizamos nesses 4 encontros, mas temos mais material e mais exercícios caso vocês precisem. A partir de agora a gente vai ter uma aulão de dicas referente ao terceiro ano, que a gente está chamando das lives. Nós vamos marcar com vocês no sábado. E a partir da semana que vem, os conteúdos do segundo ano do ensino médio começam a ser repassados. Até aqui. Dúvidas, perguntas, crises existenciais? O que vocês estão achando desse acompanhamento? Tá bacana? Precisa melhorar o quê? Conversem comigo agora, me chamem no chat ou me mandem e-mail para a gente ir fazendo algo melhor para vocês, que atenda bem as expectativas de vocês. Tranquilo? Nossa intenção é ajudar vocês a passarem no Enem. Sendo que tinha para hoje, aguardo vocês aqui nas manifestações do chat ou nos vemos na próxima semana, sob a responsabilidade do professor Tales, às 2 horas, e a live, assim que rolar, eu chamo vocês ali no e-mail para marcar. Tá bom, galera? Boa semana e nos vemos por aí. Estou aguardando vocês.